Gente, eu vou contar para vocês hoje uma história que foi meio que abafada. Não se sabe da veracidade de alguns dos fatos aí. Se sabe que a tragédia aconteceu e que pessoas desta localidade falavam de aparições e depois, quando a tragédia acontece, algumas pessoas disseram que estava ligado a esta aparição que aconteceu diversas vezes nesta localidade. Por que estou gravando isso hoje? Porque a verdade é que começaram a falar novamente que estão acontecendo estas aparições. O que é que não é verdade na história que eu estou contando? A localidade. Não posso dizer a localidade, tá? Então eu mudei. As datas permanecem porque são tradições orais que vocês vão encontrar por aí se pesquisarem, mas a tragédia em si é que foi alterada. Eu não posso deixar qual é a tragédia, então a tragédia verdadeira não é essa que eu estou contando ali, é outra. Os nomes também não são reais. O que é de real é o que as pessoas comentam. Tá bom? Se você não conhece essa história, está convidado a conhecer essa que ficou conhecida como uma lenda urbana, que não dá para contar. Não dá para contar. Assiste até o final, que aí tu vai entender o porquê que eu não falo o nome da cidade e aonde é que é. Não é no Rio Grande do Sul, tá bom? Eu só botei o Rio Grande do Sul para que não ficasse tão claro o que aconteceu. Mas quem mora nessa região sabe que essas aparições voltaram a acontecer, tá bom? Bom vídeo para vocês. Diz a lenda que a aparição de demônios pode simplesmente estar ligado a profecias ou algo maligno que poderá acontecer em sua vida ou na região em que você mora. É sobre isso que falaremos hoje. A lenda do Vigia da Serra. Em 1966, os moradores de uma pequena cidade no sul do Rio Grande do Sul começaram a relatar algo que transformaria para sempre a história da região. Uma criatura misteriosa, de olhos vermelhos e brilhantes, passou a ser vista nos arredores das serras e dos campos. Seria ela real ou apenas fruto da imaginação popular? E será que relatos recentes indicam que o Vigia da Serra pode ter retornado? Nesta semana, o Bruxo Mago Negro reconta a lenda mais enigmática do extremo sul brasileiro. A lenda do Vigia da Serra. A história tem início na pequena cidade de Serra Brumosa, um lugar tranquilo, cercado pelos campos abertos da campanha gaúcha e pelos paredões escuros da Serra do Herval. Com pouco mais de 4.000 habitantes e cortada pelas águas do rio Jaguarão, Serra Brumosa parecia uma cidade simples e pacata. O tipo de lugar onde nada além da rotina acontecia. Mas sob aquele silêncio rural, algo antigo despertava. No final de 1966, começaram os primeiros relatos. Na noite de 12 de novembro, 5 coveiros trabalhavam no pequeno cemitério local quando viram uma figura humanoide voar para fora de um corredor de araucárias. A criatura pairou sobre suas cabeças por alguns segundos antes de desaparecer nas sombras da serra. 2 dias depois, em 14 de novembro, o agricultor Nelson Parreiras observou 2 pontos vermelhos brilhando sobre um potreiro atrás de sua casa. Ao se aproximar, percebeu que eram olhos pertencentes a uma criatura alta e cinzenta parada sobre o galho de um angico. Quando ela levantou o vôo, soltou um grito capaz de gelar o sangue. O cachorro de Nelson, um fila brasileiro chamado Trovão, correu atrás da criatura naquela noite. Ele nunca mais foi visto. Na noite de 15 de novembro, 2 casais jovens, Rodrigo e Helena Sampaio, e Estevão e Marlene Duarte, chegaram desesperados à delegacia municipal. Voltavam de um passeio quando, na estrada de terra que corta as Coxilhas, avistaram uma figura parado ao lado da cerca, um ser cinzento de quase 2,5 metros de altura, com asas dobradas nas costas e olhos luminosos como carvões acesos. Ao lado dele estava o corpo destroçado de um cachorro.
Quando o carro passou, a criatura abriu suas asas enormes e levantou voo, acompanhando o veículo mesmo quando Rodrigo acelerou até quase 160 km/h. A criatura só desistiu quando o carro entrou no centro da cidade, desviando para as serras escuras de onde havia vindo. Enquanto o jornal local espalhava manchetes sobre o monstro da serra, novos relatos surgiam. Na noite do dia 16, Raimundo e Dalva Moreira, acompanhados de Marcela Benevides e sua filha Bebê, chegaram à casa de amigos na zona rural. Ao estacionarem, perceberam algo se movendo entre os arbustos. Uma figura cinzenta, maior que qualquer homem, ergueu-se lentamente, revelando olhos vermelhos que iluminavam a poeira da estrada. Marcela ficou tão apavorada que deixou sua filha cair no chão antes de correr, desesperada, para dentro da casa. A criatura se arrastou até as janelas, observando a família por longos minutos. Quando a polícia chegou, ela já havia desaparecido na escuridão. Marcela afirmou que, após aquela noite, a criatura rondou sua casa diversas vezes e que o grito metálico do ser ecoava pelas colinas sempre depois da meia-noite. A região montanhosa, ao norte, uma área cheia de túneis antigos e depósitos de concreto abandonados desde a década de 40, tornou-se o epicentro da lenda. Moradores passaram a acreditar que aquele ser era um presságio, um aviso, um arauto. E assim ele recebeu o nome que ecoa até hoje, o Vigia da Serra. Em dezembro de 1967, a tragédia marcou a história de Serra Brumosa. A velha Ponte das Três Quedas, que atravessava o rio Jaguarão, desabou repentinamente, jogando carros e caminhões nas águas geladas. 43 pessoas morreram naquela noite. E logo após o desastre, como se tivesse cumprido sua função sombria, o Vigia da Serra não foi mais visto. Para muitos, ele veio anunciar a tragédia e desapareceu quando a morte cumpriu seu curso. Mas mesmo décadas depois, moradores antigos afirmam ouvir seu grito nas noites de vento forte. E alguns juram que nos últimos anos ele voltou a ser avistado nas sombras da serra. Talvez como um aviso, talvez como um presságio, ou talvez porque algo está para acontecer novamente.